Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já passou pela sua cabeça a seguinte pergunta: será que Deus pode rejeitar a oração de alguém? Será que, à luz da Bíblia, houve algum personagem bíblico que se voltou em oração para Deus e teve sua oração rejeitada por ele? É sobre essa questão que eu quero tratar com você agora, nesse breve vídeo. Queridos, à luz da Bíblia, sim, Deus rejeita a oração de algumas pessoas por conta de... Nós vamos trabalhar sobre o perfil de algumas pessoas que se voltam em oração e têm sua oração rejeitada, tá bom? E a primeira delas, pra gente, como base de início do nosso argumento, é a oração do marido que não cuida da esposa, tá? Anota aí, a oração do marido que não cuida da esposa. Mas não é só do marido, tá bom? Eu não posso pegar aqui um cinto da palavra e apenas chicotear a costa do marido. Porque tem esposa que não cuida do seu esposo e a gente precisa entender uma coisa. É uma coisa que eu sempre aconselho, principalmente aos casais. A esposa tem o seu ministério e o ministério da esposa está baseado em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1, Efésios capítulo de número 5. Ali está o papel, irmão. Ali está o papel, né? O papel de cada esposo, de cada esposa, e que, se cumprirem muito bem esse papel, eu acredito muito bem que sua oração não será rejeitada, a oração do casal não será rejeitada, eles não terão uma vida de dificuldade provocada por eles mesmos, porque existe problemas, dificuldades, lutas e batalhas que é provocada por nós, pelo casal. Tem marido que é difícil, tem marido com a síndrome de Nabal. Lembra de Nabal? Esposa de Abigail, que não quis receber o Davi. A história diz que ele era um homem bruto, um homem difícil, um homem arrogante, um homem prepotente. E a síndrome de Nabal faz parte da vida de muito esposo, tá? Esposo, tô falando de esposo. Síndrome de Nabal, síndrome de Mical também, que rejeitou, chamou seu esposo de vadio, que distratou o rei Davi quando vinha dançando, quando a Arca da Aliança vinha entrando pelos portões de Jerusalém. Ela olhou de lá do seu palácio, da janela que direcionava ao portão da cidade, ela olhou e quando Davi acabou de dançar aqui, entra dentro do palácio, foi interrogado por ela. Ela disse: olha, tu dançava como um vadio qualquer. Então, a síndrome de Mical, o espírito de Mical, faz parte da vida de muitas esposas também. Em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7, a Bíblia diz da seguinte forma: igualmente vós, marido, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós o seu cordeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui está falando que o marido deve ter um posicionamento de solidariedade, um posicionamento de um diálogo aberto com a sua esposa, considerando ela como o vaso mais frágil do relacionamento. Lógico, fisicamente, a esposa, ela é a parte do relacionamento mais frágil, irmão. Tá? Fisicamente, entendeu? Pode não ter a força de um homem. Psicologicamente, aqui eu tenho que ser muito cuidadoso em relação a falar sobre a psicologia. Psicologicamente, tem mulheres que são mais fortes do que um homem, tá? Tem homens que psicologicamente são fracos, tá? Mas tem mulheres que são psicologicamente também fracas emocionalmente. As mulheres são mais emotivas e tudo. Então o marido é aquele que traz a proteção, uma liderança de bondade, de benignidade, de compreensão, principalmente. Porque o marido que rejeita, o marido que é prepotente, o marido que é um falastrão, é um opositor, é um tirano dentro de casa, querido, não adianta nem orar. Não adianta nem orar. É que nem a mulher também, vice-versa. Olha o que diz em Provérbio, capítulo de número 21, versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda.
Salomão está dizendo assim, olha, melhor um marido que tem uma mulher briguenta, faladora. Irmão, não é fácil. Sabia que tem mulheres assim, desse porte? Mulheres que todos os dias e blá, 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 no ouvido, no briga, por qualquer motivo, caçadoras de problema. São conhecidas como as caçadoras de problema, irmão. Às vezes nem tem problema, mas tipo assim, se não tiver uma contexto, se não tiver uma briga dentro de casa, no relacionamento, parece que não tá bom. Salomão, vendo isso, diz, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa. Salomão está dizendo assim, é num lugar deserto, onde o marido vai encontrar paz do que dentro da própria casa dele. Querido, tem... Por quê? Estatisticamente falando, muitos relacionamentos caem no divórcio por conta disso. Então, a primeira oração que Deus rejeita é a oração daqueles que não cuidam da esposa e não cuidam do esposo. Segunda oração, a oração daquele que rejeita obedecer a Deus. Olha só, Deus sempre exigiu obediência do seu povo, irmão. Deus sempre exigiu obediência do seu povo. Olha o que diz aqui em Provérbio, capítulo de número 28, versículo de número 9. Olha o que diz aí. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Olha só. Queridos, estamos num período hoje em que as pessoas elas se autodiagnosticam e elas mesmo se tratam conforme o conselho da sua vontade, conforme o conselho do seu coração. Um período onde o Espírito Santo disse para o apóstolo Paulo, onde a palavra tinha que ser pregada precisamente tempo, a fora de tempo, porque muitos se sentiriam incomodados de ouvir a verdade, de ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então, pessoas que desprezam um conselho, desprezam a palavra de Deus, desprezam obedecer a Deus, que são pessoas assim debochadas, que debocham da palavra de Deus, da mentoria dos pastores, da igreja, tá? Esses aí não adianta nem orar, porque o céu tá fechado para essa pessoa. Aqui, a Bíblia está dizendo isso em Provérbio, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Tipo, aí Deus fala, eu rejeito. Deus fala, não quero papo com Deus. Deus quer me instruir, porque sabe que eu vou quebrar a cara. Aí o conselho dele não me serve. Deus usa alguém, Deus levanta alguém para me instruir, uma mentoria, para me instruir, apontar o caminho a qual eu devo andar, mas eu rejeito tudo isso. Aí, no período da aflição, da portas abertas, quando a tribulação vier, aí, Senhor, me ajuda. Deus é tão misericordioso que ele sonda tudo, sonda o coração, sonda o pensamento do ser humano. Se ele encontrar lugar de arrependimento, porque aquele que confessa e deixa encontra misericórdia, Provérbio 28, 13. Deus sonda. E os 3 pilares do arrependimento, da restauração, baseia-se em confissão, tá? Os 3 pilares. Confissão, arrependimento e abandono do erro. Se esse que rejeita ouvir a palavra de Deus, esse que não se permite ser instruído, ser aconselhado e que persiste estar no erro, queridos, não há lugar de arrependimento no coração dessa pessoa ainda. Então não adianta orar, porque Deus não ouvirá a sua oração. Mas o processo de restauração está nisso, está na confissão, está no abandono do erro, está no arrependimento. Então quem ama a Deus é diferente de quem ama a Deus. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, como está registrado em João 14, 21. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhe dará, o Pai realizará. Olha só, a oração sendo atendida, mas só que tem que obedecer a palavra de Deus. No nosso meio mesmo, irmão, no nosso meio, estou falando, no nosso meio, o cristianismo, tem pessoas no nosso meio que não obedecem a palavra de Deus.
que são pessoas insubordinadas, são pessoas que se sentem incomodadas, que uma geração hoje, espiritualmente falando, fraca, uma geração hoje espiritualmente fraca. Hoje é tudo motivo para processo, hoje é tudo motivo para sair da igreja, isso é tudo motivo para deixar de falar com o irmão, isso é tudo motivo de se isolar, não preciso de igreja, não preciso de pastor e nada. E aí, ele quer que sua oração seja atendida pelo Todo-Poderoso? Isso não rola, irmão. Mas a oração daquele que obedece a Deus é diferente. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, aquele que ora a Deus, obedece a Deus, diz: Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador, como na parábola dali do pecador e do pecador e do fariseu que subiram ao templo para orar. O fariseu batia no peito soberbamente e dizia assim: olha, dou meu dízimo 2 vezes, jejuo 3 vezes, não sou como esse pecador. E a Bíblia diz que o pecador lá arrependido nem ousava olhar para o alto e dizia assim: Senhor, seja propício a mim, um homem pecador. Aí Jesus disse por discípulo: quem subiu justificado para a sua casa? Lógico que foi o pecador. Querido, o pecador, o pecador consciente tem o reconhecimento no seu coração, sabe que está errado, numa posição que o compromete com Deus e que ele não se nega de ouvir a voz de Deus, não se nega de abandonar, de rejeitar o seu erro para encontrar graça de Deus, misericórdia de Deus, piedade de Deus, bondade de Deus, restauração de Deus, favor de Deus, sua oração será ouvida. O pecador arrependido, ele não faz isso, ele faz isso, pecador arrependido. Mas aquele que rejeita a oração, a lei de Deus, a palavra de Deus, aquele que rejeita obedecer a Deus, nem a sua oração será ouvida. Não adianta orar, nem a sua oração será ouvida, tá ok? Terceira e última oração. São várias, tá bom, irmãos? A oração daquele que é soberbo. A oração daquele que é soberbo. Olha o que diz em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. É uma passagem muito conhecida. Versículo de número 6, que diz assim: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graças aos humildes. Querido, Deus nunca gostou de um camarada soberbo. O soberbo, ele é autossuficiente para ele. O soberbo sempre faz comentário dos seus feitos, dos seus bons feitos. Sempre. Porque o soberbo, ele quer ser ovacionado. O soberbo, ele quer visibilidade. O soberbo quer tapa na costa, tapinha nas costas. O soberbo quer levanta troféu. O soberbo, ele tem um ar de superioridade. O soberbo, ele diz que tudo que ele faz é melhor e superior aos demais. O soberbo, ele se acha superior a outras pessoas. E Deus abate o soberbo, irmãos. Então, quando eu acredito, é um comentário meu, que quando eu sou soberbo e ajo soberbamente, loucamente, me achando superior, Deus vê em mim Satanás, irmãos. Porque Satanás foi abatido pela sua rebelião. E o que fez Satanás se rebelar contra Deus? A sua soberba, a sua intenção de querer ser maioral, de querer colocar o seu trono acima das estrelas, acima do trono de Deus. O soberbo é assim. O soberbo, ele quer a maior posição que tiver, porque ele quer olhar de cima para baixo, porque ele quer se achar superior. Então a oração daquele que é soberba não será respondida, não será atendida. Mas, porém, conforme Tiago capítulo 4, versículo de número 6, diz que, porém, ele dá graças aos humildes. Mais versos abaixo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O humilde se sujeita a Deus, irmão. O humilde é aquele que, por mais, olha, e humildade não está num tênis rasgado, numa roupa rasgada, numa casa de madeira quase caindo em cima de mim. Humildade não é isso.
porque nós conhecemos pessoas milionárias, pessoas que têm dinheiro e são humildes, pessoas que vieram de baixo, não eram absolutamente nada, viviam na pobreza, na miséria e se tornaram milionários, mas o dinheiro não foi suficiente para arrancar deles a humildade, porque é uma questão de personalidade. É uma questão de personalidade. Mas também nós conhecemos pessoas que não têm recurso nenhum e são soberbos. Não têm condições nenhuma, não tem uma grande estrutura, Deus o livre, não são famosos, não têm visibilidade, mas são muito soberbos. Deus resiste à oração do soberbo. Não adianta orar. O soberbo, ele será rejeitado na sua oração. Queridos, então nós ficamos por aqui. Nós aprendemos 3 coisas muito importantes. Primeiro, que devemos ter um bom relacionamento conjugal dentro de casa para que a nossa oração não seja interrompida, tá? Não seja interrompida. Cumpra o seu dever, exerça sua função dentro de casa, ame sua esposa, cuide da sua família. E esposa, cuide do seu marido, honre ele, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, Provérbio capítulo 14, verso 1. Salomão vai dizer que a esposa tola é câncer aos ossos do marido, mas a virtuosa vencer coroa na cabeça do marido. Amém? Segunda coisa muito importante é não rejeite a palavra de Deus. Aquele que se nega a ouvir a palavra de Deus, andar na verdade, na palavra de Deus, terá suas orações também interrompidas. Deus não ouvirá. Aí o outro que Deus rejeita o soberbo, aquele que se acha superior, aquele que diz assim, eu faço mais do que fulano, ciclano, bertano. Paulo disse isso em Coríntios, e ele disse assim, olha, eu trabalhei mais do que os apóstolos, mas depois acho que ele teve um choque de realidade, ele coloca a vírgula, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Queridos, é tudo Deus. Por ele nos movemos, por ele nos locomovemos, por ele respiramos. Tudo é Deus, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus por nós. O grande pregador, o pastor Napoleão Falcão, diz que nós somos o cano por onde jorra a água da palavra de Deus. Somos apenas isso. Mas aqueles que são humildes, que reconhecem sua pequenez, sua fragilidade, que diz, Senhor, por mais que tenha dinheiro, carro do ano ou não, mas são humildes, que é uma questão de personalidade, Deus assim dá graça a ele, Deus aproxima essa pessoa que é humilde cada vez mais para perto dele. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.